Quero saudar a querida Irmandade com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos e ouvintes que apreciam ouvir uma mensagem. Nós vamos gravar uma mensagem agora. Quero que os irmãos me dêem atenção a essa mensagem. Essa mensagem é uma mensagem de advertência. É uma mensagem em que Deus nos revela algo muito importante, coisas gloriosas, a bem da nação, a bem dos religiosos, a bem de todos aqueles que amam a Deus, nosso Pai, e a Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, em todas as nossas mensagens, nós vamos começar dizendo estas palavras: Deus em Cristo seja louvado, para todo sempre. A Igreja de Jesus Cristo que vai me ouvir, diga amém. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, para cada época Deus tem uma atalaia para levantar na terra. Nestes últimos tempos, Deus tem levantado os seus atalaias da última hora, com uma palavra original para os povos da terra ouvir, para os povos do século XXI, no terceiro milênio. Como os povos de geração em geração são de coração duro e obstinados, não querem dar ouvido aos atalaias de Deus na terra. Irmãos, nem mesmo os povos que se justificam na terra como povo de Deus não querem dar ouvido aos atalaias de Deus na terra. Muitas vezes nós ficamos tristes em ver tantos canais nas redes sociais com milhões e milhões de visualizações, milhões e milhões de assinantes, canais que para Deus não tem nenhum proveito, nenhuma validade. São estes os canais nas redes sociais que mais os povos da terra gostam de ouvir. Canais pornográficos. Até os povos que se dizem povo de Deus apreciam ouvir os canais pornográficos e mundanos. Atenção, irmãos, que tem canal no YouTube ou qualquer outro canal nas redes sociais. Se o seu canal não tem visualizações ou assinantes, ninguém gosta de ver e nem ouvir o seu canal, é porque você fala a verdade. Canal que fala a verdade são poucos que querem ver e ouvir. É como disse o profeta Jeremias: é uma geração maligna que não querem ouvir e ver aquilo que Deus tem para falar com o povo da terra hoje no século XXI. É uma geração maligna que não querem ouvir a verdade que vem de Deus. Preferem ouvir a mentira que vem do pai da mentira e rejeitam a verdade que vem de Deus. As escrituras não têm mais validade na terra, hoje no século XXI, para os religiosos da terra. O que prevalece na terra hoje é a palavra dos homens religiosos e dos políticos. Os povos da terra estão de ouvidos atentos, ou seja, de ouvidos abertos para ouvir os homens religiosos e os políticos. Quer que seu canal cresça? Ouçam os homens políticos e os religiosos. Eu tenho um canal no YouTube há mais de 5 anos. Sabe quantos assinantes eu tenho no meu canal? 359 assinantes. Não é 359 mil não, irmãos. É 359 assinantes. Um canal com mais de 5 anos nas redes sociais. Mas como é um canal que fala a verdade, um canal que leva uma mensagem de advertência para o povo da terra, ninguém quer ouvir. E quase ninguém visualiza nossas mensagens. Irmãos, quando alguém vai ouvir uma das nossas mensagens, o inimigo das nossas almas cochicha no ouvido da pessoa e diz: não escute esta mensagem, porque eu não gosto delas.
porque estas mensagens falam mal das minhas obras na terra. Estas mensagens podem abrir a mente e o coração das pessoas e elas podem descobrir a verdade. E se descobrirem a verdade, eu vou perder meus seguidores na terra. É por isso que eu não quero que os povos da terra ouçam estas mensagens deste atalaia do homem lá de cima. Eu sei que estas mensagens são verdadeiras. É por isso que eu não quero que os povos da terra ouçam estas mensagens, porque elas são verdadeiras. Quem conhece a verdade não quer mais dar ouvido às minhas mentiras na terra. O próprio Filho do homem lá de cima disse, e ficou escrito nas Escrituras, que quem conhece a verdade liberta da mentira e do engano. Eu sou o enganador na terra. Está nas Escrituras que eu desci do céu aqui para a terra com uma missão de enganar os povos da terra. Nesses últimos dias, eu tenho colocado nas mentes dos religiosos da terra para eles não ler as Escrituras, porque o risco é muito grande que os povos da terra correm se eles lerem as Escrituras. Se eles lerem as Escrituras, vão conhecer a verdade. Conhecendo a verdade, se libertam da mentira. Todos que conheceram a verdade foram libertos, saíram dos sistemas da mentira. Todos que continuam lendo as Escrituras e pedem a guia do homem lá de cima, recebem a orientação do homem lá de cima para conhecerem a verdade. E quando alguém conhece a verdade, é mais um prosélito que eu perdo na terra. O inimigo das nossas almas não gosta das minhas mensagens, porque as minhas mensagens têm como objetivo na terra tirar os povos da terra da mentira e do engano dos sistemas religiosos da terra. Os sistemas religiosos da terra são professores e mestres da mentira e do engano na terra. Quem quiser se formar na terra para ensinar a mentira e o engano, procure a escola dos mestres religiosos da terra, que você sai diplomado e capacitado para ensinar a mentira e o engano para os povos da terra. Tudo isso que os irmãos e ouvintes estão ouvindo da boca do atalaia de Deus é a verdade nua e crua. O inimigo das nossas almas não quer que vocês ouçam, porque se vocês ouvirem, vocês conhecem a verdade. E a verdade pode libertar vocês da mentira e do engano dos sistemas religiosos da terra. Irmãos e ouvintes, vocês já descobriram porque tem milhares e milhares de pessoas saindo do sistema religioso da terra e não querem mais voltar para os sistemas religiosos? A resposta está nas Escrituras, com as palavras do próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus. João 8, 32 e 36. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Irmãos, quando uma pessoa lê estas palavras de Jesus Cristo e crê de todo o seu coração e alma, estas palavras são verdadeiras, vinda dos céus, do trono da graça de Deus. A libertação é na hora. Na mesma hora que você crê em Jesus Cristo como o Filho de Deus, recebe a libertação na hora. É por isso que tem milhares e milhares de pessoas libertas na hora, porque creram em Jesus Cristo como Filho de Deus. E Deus libertou dos sistemas religiosos da terra, que aprisionavam as almas dentro delas. Os sistemas religiosos da terra
é a maior cadeia do mundo. É o maior presídio do mundo, os sistemas religiosos da Terra. Aprisionam as almas dentro delas. E ainda põe medo nas almas. Diz eles, se fugirem do sistema religioso, se saírem do sistema religioso da Terra, perderão a salvação e vão para o fogo do inferno. Com esse medo que eles põem nas pessoas, o povo se obrigam a ficar dentro do sistema religioso e não sai para fora para ouvir a verdade que vem de Deus. Irmãos, não tem uma mentira maior do que esta. Quem sai dos sistemas religiosos perde a salvação e vão para o inferno de fogo ardente. Se não voltarem para os sistemas religiosos da Terra, eles dizem que a pessoa não tem salvação. Para o sistema religioso da Terra, Jesus Cristo não é o Salvador. Quem salva é o sistema religioso. Saiu do sistema religioso, perde a salvação. Realmente, se quem salva é o sistema religioso, não sai do sistema religioso para não perder a sua salvação e não ir para o inferno. Agora, meus irmãos e ouvintes, se Jesus Cristo é o seu Salvador, vocês têm que escolher Jesus Cristo como Salvador ou o sistema religioso como seu Salvador. Realmente, quem é o nosso Salvador? É Jesus Cristo ou é o sistema religioso da Terra? Esta é a pergunta que Jesus Cristo faz para todos os irmãos e ouvintes neste dia 28 de setembro de 2024, às 10 horas e 27 minutos. Quem vocês vão escolher hoje como Salvador? Diz Jesus Cristo para você, meu irmão. Ele pergunta, você vai escolher eu, Jesus Cristo, ou o sistema religioso da Terra como seu Salvador? Quando eu ouvi estas palavras de Jesus Cristo, eu não pensei duas vezes. Respondi sim para o sistema. Respondi sim para Jesus Cristo e não para o sistema religioso da Terra. Porque foi uma escolha que Jesus Cristo falou para mim, como Ele fala para vocês hoje. Quem vocês querem escolher? Querem escolher a mim como Salvador ou o sistema religioso da Terra? E eu disse para Jesus Cristo que queria responder para Ele. Eu aceito Jesus Cristo como meu único Salvador da minha vida e rejeito os sistemas religiosos da Terra, porque eles não têm salvação para mim. E os irmãos e ouvintes, o que vão responder para Jesus Cristo hoje? Sim ou não? Vai sair do sistema religioso da Terra para receber Jesus Cristo como seu único Salvador? Ou vai dizer não para Jesus Cristo e dizer sim para o sistema religioso da Terra? Deus nos criou na Terra com livre-arbítrio. Cada um escolhe o que quer escolher. Tem um porém, que os irmãos e ouvintes não sabiam, mas vão ficar sabendo agora. Quem escolheu o sistema religioso da Terra como Salvador, naquele grande dia, vão ouvir do justo juiz ele dizer para vocês, não vos conheço, não sei de onde vocês são, apartai-vos de mim, malditos praticadores de iniquidades. Vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Ou seja, para os seus seguidores. Quem está dizendo estas palavras é o próprio Jesus Cristo. E ficou escrito nas Escrituras. Vejam, Mateus 7, 21 a 23, Mateus 25, 41 a 46, Lucas 13, 22 a 28. Irmãos e ouvintes, será que o que está escrito nas Escrituras não tem mais validade? Foi escrito somente para o povo daquele tempo em que Jesus Cristo esteve aqui nesta baixa terra? Não tem mais validade para os povos da terra no século 21, no terceiro milênio? Eu creio que as Escrituras se renovam a cada manhã.
Então, meus queridos irmãos, em Cristo Jesus, as Escrituras nunca perdem a sua validade. As Escrituras só vai perder a sua validade quando os séculos forem consumados. Enquanto os séculos não forem consumados, as Escrituras não perdem a sua validade na terra. Os profetas antigos já diziam: o meu povo perece por falta de conhecimento. Os povos do século XXI, terceiro milênio, estão perecendo por falta de conhecimento das Escrituras. Os povos da terra vão se perder, porque trocaram o Deus verdadeiro pelo Deus deste século. Trocaram o Salvador Jesus Cristo pelos sistemas religiosos da terra. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Trocaram a verdade, ou seja, trocaram o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo pelo um evangelho falso do Deus deste século. Trocaram o evangelho de Jesus Cristo pelo evangelho dos sistemas religiosos da terra. Irmãos e ouvintes, não adianta ninguém questionar, porque o evangelho de Jesus Cristo não bate com o evangelho do sistema religioso da terra. O evangelho de Jesus Cristo é espiritual. O evangelho dos sistemas religiosos da terra é material e terreno e mundano. É por isso que o evangelho de Jesus Cristo não bate com o evangelho dos sistemas religiosos da terra. Sem sombra de dúvida e sem questionamento. Irmãos e ouvintes, muitas vezes eu quero me entristecer porque as pessoas não dão ouvido às nossas mensagens. Pelo nosso canal ser tão desacreditado pelos povos da terra. Quando eu quero me entristecer, Deus fala pelas Escrituras e diz: eu te levantei na terra como meu atalaia para levar a mensagem da verdade para os povos da terra. Ou que eles ouçam ou deixem de ouvir. Leva a minha palavra através do teu canal no YouTube, através das redes sociais. Leva a minha mensagem. Um dia os povos da terra vão se lamentar na presença do justo juiz, e naquele dia vai ser tarde demais. O dia é hoje ao ouvir a mensagem do atalaia de Deus na terra, através das redes sociais, ou seja, do seu canal no YouTube. Não duvidem das mensagens dos meus atalaias na terra. Os atalaias de Deus não estão brincando com Deus e nem com as Escrituras. Quem brinca com as Escrituras está brincando com fogo. E quem brinca com fogo, com certeza um dia vai se queimar. E o que vai acontecer com os povos da terra que estão brincando com as Escrituras? Com certeza um dia eles vão ver o prejuízo que eles vão ter por desprezar as Escrituras. Brincar com as Escrituras é brincar com fogo. E com Deus não se brinca. Todos que tentaram brincar com Deus se deram mal. As Escrituras dizem que o Deus verdadeiro é um fogo consumidor. Com o Deus deste século, você pode até brincar com ele e não acontecer nada. Mas brincar com o Deus verdadeiro é brincar com fogo. E com fogo não se brinca. Irmãos e ouvintes, nunca os povos da terra rejeitaram tanto as Escrituras como neste século XXI, terceiro milênio. O Deus deste século cegou os povos da terra a tal ponto de não crer mais nas Escrituras como inspiração divinas. Quando se refere às Escrituras, os povos da terra não sabem discernir as Escrituras nos seus originais. Quando eu era fanático do sistema religioso da terra, eu não discernia as Escrituras nos seus originais. O Deus deste século cegou os entendimentos dos povos da terra, ou seja, dos religiosos da terra, para eles não entenderem as Escrituras nos seus originais. Somente Jesus Cristo pode abrir
a mente e o coração dos religiosos da terra, para eles compreenderem as Escrituras nos seus originais. Qual é o religioso que compreende o que Jesus Cristo disse e ficou escrito em João 10, 1 a 16? Até hoje eu desconheço um fanático de sistema religioso na terra para compreender as palavras de Jesus Cristo que ficou escrita em João 10, 1 a 16, nos seus originais. Enquanto eu era fanático de sistema religioso da terra, eu não compreendia as palavras de Jesus Cristo que ele falou e ficou escrita em João 10, 1 a 16. No dia em que eu parei para ouvir a voz do bom pastor, que está escrita em João 10, 1 a 16, os meus olhos, mente e coração foram abertos para compreender as Escrituras nos seus originais. Nunca passou na mente de um religioso fanático o significado das palavras de Jesus Cristo que está escrita em João 10, 1 a 16. Eu desconheço um líder religioso que compreenda as palavras de Jesus Cristo que está escrito em João 10, 1 a 16. No dia que um líder religioso compreender as palavras de Jesus Cristo que está escrita em João 10, 1 a 16, ele nunca mais quer que ninguém lhe chame de meu pastor. Se ele for diplomado e compreender as palavras de Jesus Cristo que está escrito em João 10, 1 a 16, ele queima o seu diploma de pastor e vai dar honra a quem merece honra. Vai dar honra a quem merece honra de pastor. Nenhum homem na terra merece a honra de pastor. Somente Jesus Cristo merece a honra de ser chamado pastor. Porque, na verdade, Jesus Cristo é o bom pastor. Não tem outro homem na terra que possa ser chamado de pastor. Jesus Cristo foi o único homem na terra que pôde dizer: eu sou o bom pastor. Nenhum homem mortal pode abrir a sua boca e dizer: eu sou um bom pastor. Irmãos e ouvintes, já passou na mente de vocês quem são os ladrões e salteadores do tempo em que Jesus Cristo esteve aqui nesta baixa terra? Já passou na mente de vocês quem é os ladrões e salteadores dos nossos dias atuais? Quem será, irmãos e ouvintes, os ladrões e salteadores que atuam dentro dos sistemas religiosos da terra hoje? Como é o nome deles? Qual é o seu apelido? Qual é o título que os seus fanáticos lhe chamam? O título que os seus fanáticos lhe chamam é meu pastor. Como ficam as palavras de Jesus Cristo que está escrita em João 10, 1 a 16, diante de uma pessoa que chama o homem de meu pastor? Será que Jesus Cristo aprova estas pessoas que chamam o homem de meu pastor? Será que os profetas aprovam estas pessoas que chamam o homem de meu pastor? Irmãos e ouvintes, nem Jesus Cristo e nem os profetas aprovaram estas pessoas que chamavam os homens de meu pastor. Se Jesus Cristo e os profetas não aprovam estas pessoas que chamam o homem de meu pastor, então, quem é que aprova estas pessoas que chamam o homem de meu pastor aqui na terra? Tem alguém aqui na terra que aprova estas pessoas que chamam o homem de meu pastor. Irmãos e ouvintes, sabe quem é que aprova um homem titulado pastor aqui na terra? É um ser que trabalha oposto a Jesus Cristo aqui na terra. E quem é este ser que trabalha oposto a Jesus Cristo aqui na terra? É o nome dele. Jesus Cristo é a verdade. E o nome deste ser que trabalha oposto a Jesus Cristo chama-se adversário de Deus, pai da mentira. Então Jesus Cristo diz que o nome do seu adversário aqui na terra é reconhecido como diabo e Satanás. Este adversário de Deus aqui na terra é reconhecido
como o Deus deste século. E a missão do adversário de Deus aqui na terra é enganar os povos da terra. Que foi para isso que ele veio dos céus aqui para a terra, para enganar os povos da terra. O adversário de Deus é tão astuto que ele se apresenta nos sistemas religiosos da terra como anjo de luz, para enganar os religiosos da terra. O adversário de Deus não é onisciente e nem onipotente, mas ele é onipresente. Ele não é todo poderoso, mas ele é poderoso. Ele tem muito poder aqui na terra, porque ele é um Deus aqui na terra. E tem muitos seguidores aqui na terra que seguem este Deus deste século. Irmãos e ouvintes, vocês sabem qual é o lugar aqui na terra que o adversário de Deus está entronizado? É lamentável de se dizer, mas a verdade é que o lugar aqui na terra que o adversário de Deus tem a sua primazia e está entronizado nos sistemas religiosos da terra. O adversário de Deus tem a primazia em mais de 90% dos sistemas religiosos da terra, sem sombra de dúvida e sem questionamento. Irmãos e ouvintes, por causa destas verdades que eu prego nas minhas mensagens, nas redes sociais, os povos da terra rejeitam as minhas mensagens. Ai de mim se eu não disser a verdade que eu ouvi, ai de mim se eu me calar quando Deus me mandar falar. Quando eu ouço a voz de Deus falando ao meu coração e dizendo, meu filho, eu te levantei como meu atalaia na terra, fala a minha palavra verdadeira para os povos da terra. Ou que eles ouçam ou deixem de ouvir, leva a minha palavra para todos os povos da terra através das redes sociais, através do teu canal no YouTube. Um dia os povos da terra vão te ouvir através do teu canal no YouTube. Não fique triste se os povos da terra rejeitam as tuas mensagens. Meu filho, quem rejeitar as tuas mensagens não está rejeitando a você, está rejeitando a mim. Quem receber as tuas mensagens não está recebendo a você, está recebendo a mim. Todas estas palavras eu deixei escritas nas Escrituras para os povos da terra, de geração em geração, para que eles estivessem atentos às minhas palavras que ficou escrito nas Escrituras. Vejam nas Escrituras Lucas 10:16, Mateus 10, 40, 41, João 13, 19 e 20. Irmãos e ouvintes, os sistemas religiosos da terra não podem compreender estas palavras de Jesus Cristo, ou estas palavras que Jesus Cristo disse e ficou escrito nas Escrituras, para que nós acreditássemos que as Escrituras são verdadeiras, e quem obedecer às Escrituras torna-se verdadeiro como Deus é verdadeiro. Irmãos e ouvintes, Deus tem uma ira para ser derramada sobre todos os habitantes da terra. Só tem um que pode aplacar esta ira de Deus. E este que pode aplacar a ira de Deus, os povos da terra rejeitam nos seus sistemas religiosos da terra. Sabe quem é este que pode aplacar a ira de Deus contra os povos da terra? Chama-se Jesus Cristo. Paulo pregou isso nas suas cartas aos Tessalonicenses e disse que Jesus Cristo tem autoridade de aplacar a ira de Deus sobre os povos da terra. Quem rejeita os seus enviados está rejeitando o próprio Jesus Cristo. Ele mesmo disse, ficou escrito nas Escrituras. Mas os povos religiosos da terra desconhecem estas palavras de Jesus Cristo que está nas Escrituras. Irmãos e ouvintes, vocês querem ver o que os atalaias de Deus estão vendo? Ouçam a voz do bom pastor em João 10, 1 a 16, João 8, 32 e 36. Depois que vocês ouvirem estas palavras de Jesus Cristo, se vocês crerem nestas palavras de Jesus Cristo, vocês vão ver o que os atalaias de Deus estão vendo da torre de vigia. Para que vocês vejam o que os atalaias de Deus estão vendo, em primeiro lugar,
vocês têm que aceitar Jesus Cristo como seu único pastor e nunca mais chamar o homem de meu pastor, porque o próprio Jesus Cristo diz que os homens não são pastores, mas são mercenários, todos sem exceção, são mercenários e não são pastores. Para que os irmãos e ouvintes recebam de Jesus Cristo o dom de crer nas Escrituras, é necessário crer que Jesus Cristo é o seu único pastor. Irmãos e ouvintes, no dia que vocês compreenderem as palavras que Jesus Cristo disse e ficou escrito em João 10, 1 a 16, nunca mais na sua vida você chama o homem de meu pastor, mas reconhecerá os homens como mercenários, como Jesus Cristo reconheceu quando ele esteve aqui nesta baixa terra. Os irmãos e ouvintes sabem aonde está escrito na sua Bíblia Jesus Cristo dizendo que os homens não são pastores, mas são mercenários? Mais de 90% dos religiosos da terra não reconhecem Jesus Cristo como seu único pastor, mas reconhecem os homens como seus pastores e negam que Jesus Cristo é o seu único pastor nos céus e na terra. O sábio Salomão, no seu tempo, já reconhecia que só há um único pastor. Veja Eclesiastes 12, versículo 11. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados. São as palavras coligadas dos mestres, as quais foram dadas pelo único pastor. Jesus Cristo aprova estas palavras do sábio Salomão em João 10, 11 a 16. Quando Jesus Cristo disse, eu sou o bom pastor, ele queria dizer, eu sou o único pastor que dá a vida pelas ovelhas. Mas o que é mercenário e não é pastor de quem não são as ovelhas, vendo vir o lobo, deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Irmãos e ouvintes, por que o mercenário não se importa com as ovelhas? Jesus Cristo já deu a resposta, porque os mercenários não se importam com as ovelhas, porque as ovelhas não são deles e nem eles são pastores. Se não são pastores, por que se importar com as ovelhas que não são deles? Porque o mercenário não é pastor. Se ele fosse pastor, ele se importava com as ovelhas. Mas ele não é pastor, por isso não vai se importar com as ovelhas de Jesus Cristo. O que importa para os mercenários é a carne e o sangue das ovelhas, também a lã das ovelhas. Isso é o que importa para os mercenários. O mais valioso das ovelhas para os mercenários é a lã, porque é de onde vem todo o lucro. Todo o lucro financeiro para os mercenários é da lã das ovelhas. É da lã das ovelhas que os mercenários adquirem fazendas, mansões, carros de luxos importados, formam seus filhos nas melhores faculdades do país, compram redes sociais de televisão. No mundo inteiro, todas estas riquezas dos mercenários vêm da lã das pobres ovelhas, que ainda não reconheceram Jesus Cristo como seu único pastor da sua vida aqui na terra. No dia que uma ovelha reconhecer Jesus Cristo como seu único pastor, nunca mais os mercenários terão lucro com esta ovelha de Jesus Cristo. Uma ovelha que ouve a voz de Jesus Cristo, nunca mais mercenário tem direito à sua lã. Você que está a me ouvir, você é ovelha de Jesus Cristo ou é ovelha dos mercenários? Zele pela sua carne, pelo seu sangue e pela sua lã. Irmãos, que são comparados como ovelhas levadas para o matadouro, porque essas religiões da terra é como a mesma coisa que um homem leva uma ovelha para o matadouro, são eles quando conseguem fazer um prosélito e leva para suas igrejas. A pobre alma vai para o matadouro, vai para a prisão. Não permita
que os mercenários comam a sua carne, bebam o seu sangue e se vistam da sua lã. A partir de hoje, aceite Jesus Cristo como seu único pastor e salvador da sua vida. Este pastor zela pela tua carne, pelo seu sangue, pela sua lã. Jesus Cristo é o único pastor que não come carne de ovelhas, nem bebe sangue de ovelhas e nem se veste de lã de ovelhas. Mais de 90% dos religiosos da terra confiam nos mercenários como seus pastores e desprezam Jesus Cristo como seu único pastor. Irmãos e ouvintes, será que compensa para os religiosos da terra confiar nos mercenários como seus pastores e desprezar Jesus Cristo como seu único pastor? Irmãos e ouvintes, os religiosos da terra não param para meditar nas palavras de Jesus Cristo, que ficou escrito nas Escrituras, Mateus, Marcos, Lucas e João, e nas palavras dos apóstolos de Jesus Cristo, de Atos dos Apóstolos ao Apocalipse. Para nós cristãos, seguidores de Jesus Cristo, as Escrituras se resumem em 27 livros, de Mateus ao Apocalipse. Novo Testamento, Velho Testamento não tem mais validade para os cristãos hoje. O Velho Testamento foi cravado na cruz do Calvário por Jesus Cristo. Ele cumpriu tudo o que estava escrito, de Gênesis a Malaquias. O que tem validade para nós hoje, para nós cristãos hoje, no século XXI, é o Novo Testamento. Velho Testamento, a lei. Novo Testamento, a graça do Filho de Deus. Mais de 90% dos religiosos da terra seguem a lei e desprezam a graça do Filho de Deus. Apenas 1% dos sistemas religiosos da terra seguem a graça do Filho de Deus. Examinando os sistemas religiosos da terra, encontrei um sistema religioso que mais se aproxima da graça do Filho de Deus aqui na terra. Este sistema religioso, em toda a face da terra, é reconhecido como CCB, Congregação Cristã no Brasil. Em cada país, ela traz o nome do seu país, em que ela está instalada. Por exemplo, no Brasil é CCB, no Japão é CCJ, Congregação Cristã no Brasil, Congregação Cristã no Japão. Hoje a CCB tem muitas heresias que precisa ser expurgada. Uma das heresias que precisa ser expurgada de dentro dela é a tese de que a CCB é a graça de Deus. Dizer que a CCB é a graça de Deus é uma heresia. E essa heresia precisa ser expurgada da CCB. Irmãos e ouvintes, eu disse que a CCB é a igreja que mais se aproxima da graça do Filho de Deus. Não estou dizendo que ela é a graça, mas ela está próxima. Daqui a pouco eu vou dizer por que ela está mais próxima do que as outras. Nenhum sistema religioso na Terra pode se apropriar deste nome, graça de Deus. A graça de Deus é o seu Filho Jesus Cristo. Nenhum sistema religioso na Terra pode dizer: esta igreja é a graça de Deus. Sabe por que a CCB é a igreja que está mais próxima da graça de Deus? Porque a CCB não aceita um homem titulado pastor e nem a cobrança do dízimo. E não aceita um homem titulado pastor e a cobrança do dízimo. Tem base na graça do Filho de Deus. Está nas Escrituras, não aceita um homem titulado pastor e nem a cobrança do dízimo. Está. Esta base nós encontramos de Mateus ao Apocalipse. Ninguém encontra base de Mateus ao Apocalipse para aceitar um homem titulado pastor e a cobrança do dízimo. Na graça do Filho de Deus na terra, você encontra base para aceitar um homem titulado pastor e a cobrança do dízimo? Não encontra. Então você encontra base para aceitar um homem titulado pastor aqui na terra e a cobrança do dízimo na lei,
de Gênesis a Malaquias. Sim, aí você encontra base. Por isso é que eu digo, sem medo de estar fazendo julgamento precipitado, todos os sistemas religiosos da terra que têm um homem titulado pastor e a cobrança do dízimo estão longe da graça do Filho de Deus, estão na lei, separados de Cristo, caído da graça de Cristo. Isso nós temos base nas cartas de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1 a 4. Todos os sistemas religiosos da terra que estiver nas práticas da lei do Velho Testamento estão caídas da graça de Cristo, estão separadas de Cristo. Irmãos e ouvintes, eu não aconselho a nenhuma pessoa a buscar a graça do Filho de Deus em nenhum sistema religioso aqui na terra. Eu aconselho a todas as pessoas que quiserem encontrar a graça do Filho de Deus, procurem nas Escrituras, de Mateus ao Apocalipse. Não procurem a graça do Filho de Deus de Gênesis a Malaquias, que você não vai encontrar a graça do Filho de Deus. Você só vai encontrar a graça do Filho de Deus no Novo Testamento. Isso é, em João 1, 16, 17 e João 10, 1 a 16. Aqui está a graça do Filho de Deus. Admito se eu não disser a verdade que eu ouvi, admito se eu me calar quando Deus manda falar. Estamos limpos do sangue de todos os irmãos e ouvintes que ouviram a nossa mensagem e não deu crédito. Era tudo o que Deus tinha para falar com os povos da terra, ou seja, com os religiosos da terra, pela boca do seu atalaia da última hora, antes de tocar a última trombeta. É o conselho revelado dos céus para os religiosos da terra, antes do toque da última trombeta. Deus em Cristo seja louvado, e a Igreja de Jesus Cristo que está me ouvindo diga amém.